Já falamos com Deus, já glorificamos ao nosso Deus, já exaltamos o nosso Deus, já bendizemos o nosso Deus, e agora é a hora de Deus falar conosco. Antes de Deus falar conosco, eu quero também agradecer a Deus. Ele está aí no nosso meio, nosso irmão Wellington, cadê ele? Nosso irmão Wellington, glória a Deus, olha o vaso lá, glória a Deus. Aquele ali é o famoso matador de demônio, irmão. O nosso irmão Wellington. Irmão, que Deus continue abençoando a sua vida, varão. Esse trabalho que o irmão tem feito, a da assistência social, que Deus também continue abençoando o nosso irmão. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Christian. Levanta a mão, Christian. Nosso irmão Christian, a sua esposa, levante a mão. Nosso irmão, eu nem sei o nome dele, pastor. Eu conheço ele como Bombom. Olha lá, está bem, olha lá, Bombom. E a sua esposa, levante a mão, amém. Glória a Deus. Nós temos ali o reverendo Gilson, levanta a mão, reverendo. Olha lá, ó, apóstolo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando os meus irmãos. Os irmãos estão me honrando nesta noite. E a glória seja dada para Jesus. Eu convido aqui o nosso pastor Jorge. Apresente o servo de Deus que estará ministrando a palavra do Eterno. Amém? Glória a Deus. Irmãos, peço que os irmãos que podem se coloquem em pé, por favor. Não que o nosso irmão não seja conhecido de Deus, mas nesta noite o nosso querido irmão está incumbido de uma grande responsabilidade. Quero orar juntamente com a igreja, para que a boca do nosso irmão seja o canal a qual Deus vai continuar usando esta noite, para continuar falando com a sua igreja. Senhor Deus, aqui está o teu servo, ó Pai, que está incumbido esta noite, Senhor, de ministrar a tua palavra para com a tua igreja. Senhor, temos certeza, ó Pai, que o Senhor tem usado grandiosamente o teu servo. Senhor, também temos uma igreja, ó Pai, ansiosa, desejosa, Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, usa o teu servo mais uma vez esta noite, Senhor, para falar com a tua igreja, para ministrar sobre a vida da sua igreja esta noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ao abrir e fechar da boca do teu servo, nós possamos continuar ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por favor, querido. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? É muito bom estar aqui, irmãos. Estou muito alegre por esse convite que foi me feito, esta oportunidade que o Senhor me concede de estar com os irmãos aqui pela primeira vez, cultuando com essa igreja, né? Mais um lugar que conheço e uma parte do povo de Deus que vai morar nos céus. Quero louvar a Deus pelo convite que o servo do Senhor me fizeram, Deus acima de tudo, e também o nosso servo do Senhor, evangelista Donald, assim, é isso? Muito obrigado pelo convite, meu amado, também com o apoio do pastor dessa igreja, que Deus tem confiado. Muito obrigado, pastor, pela recepção, pastor Jorge, não é assim? E o irmão Gilson, que já foi apresentado, que foi a carona para a gente chegar, né? Às vezes a gente chega de moto, eu vinha conversando com ele, eu pego cada chuva, irmão, de capa por aí, mas a gente não deixa de pregar o nome do Senhor, não. E hoje Deus me privilegiou, e eu vim de, como é que é o Ford Celta, é assim? Eita, foi maravilha, irmão. Eu pensava que estava como se estivesse numa BMW, porque andando de moto direto, né? Fazem 3 dias e eu estava em Mogi das Cruzes. Pensa, irmão, 80 quilômetros de moto. Não é fácil não, né? Mas o nome de Jesus é sempre glorificado.
Aí quando eu quero para Jesus, aí eles falam, eu andava de jegue, meu servo. Aí eu dou glória a Deus, que está gostoso demais, eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Quantos estão felizes aqui essa noite, irmãos? Eu estava ali, Senhor, eu estou na igreja pentecostal, a Assembleia de Deus do Ipiranga é pentecostal, eu comecei a ouvir glória daqui, glória dali, mas não é muito forte a presença de Deus aqui nesse lugar, viu? Muito forte mesmo, e eu me encontro muito feliz por isso. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Então pegue a sua Bíblia por gentileza, abram-na comigo no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, nós vamos fazer uma leitura rápida, e como foi dito aqui, nós falamos com Deus, e agora chegou a hora de Deus falar conosco, momento da palavra. Irmão, nesse momento tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu estou dizendo, tudo pode acontecer. Em momentos como esse, Deus pode curar alguém de enfermidades a qual essa pessoa jamais imaginaria que seria curada. Em momentos como esse, Jesus pode salvar a pessoa da sua família que você acredita que ela nunca vai aceitar o nome do Senhor. E Deus pode fazer essas coisas. Eu quero unir a minha fé à sua essa noite e crer que este é o dia da sua vitória. Amém? Nós estamos em uma noite missionária, uma noite de conscientização missionária, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui. Não sei se você vai chorar ou se você vai pular, mas alguma reação você vai ter, porque a voz de Deus vai ecoar sobre os seus ouvidos essa noite. Capítulo 5 de 2 Reis, quem achou diga amém. Leamos a palavra do Senhor, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, diga comigo, porém leproso. Isso. O versículo de número 2 diz: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Diga comigo, a menina foi levada cativa. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Diga amém. Podemos tomar o assento. Meus amados, eu vou ser bem preciso. Até que horas? Eu vou ser bem preciso nesta pregação para falar-lhes acerca do capítulo 5 de 2 Reis, que narra a história de um homem chamado Naamã. Mas não somente a história de Naamã, como muitos conhecem, mas também um pouco a história ou parte da história de um acontecimento de Israel. Se você observar o texto que nós lemos, ele está inserido no livro dos reis, o segundo livro dos reis. Livro este que não podia ser inserido qualquer história. Toda história inserida no livro dos reis deveria ter algumas razões, sendo entre a principal delas, história relacionada a pelo menos 3 ofícios em Israel, a saber, o ofício de rei, o ofício de sacerdote e o ofício de profeta. Nós sabemos que esses 3 ofícios, eles começaram em tempos anteriores, sendo o primeiro deles o ofício de profeta, que Deus havia chamado Moisés, e posteriormente Deus coloca um outro ofício, que é o de sacerdote, porque Deus chama o irmão de Moisés, já que Moisés não tinha coragem de ir sozinho, porque segundo ele havia dificuldades na sua fala. Então Deus levanta também o ofício de sacerdote. Então levantarão. E em tempos posteriores, preste bem atenção, Deus então levanta o ofício de rei em Israel, de cujo primeiro rei, alguém sabe quem foi?
Saul. Esses 3 ofícios que Deus havia levantado em Israel eram ofícios de cuja toda a história que se passava por ele deveria ser registrado em livro de crônicas, livro dos reis. A saber que quando algum rei da história fosse ler os livros, ou alguém dentro de Israel fosse procurar pela biblioteca que ali estivesse, procurasse algum livro da história do povo judeu e do povo hebreu, procuraria então o livro dos reis, o livro das crônicas, livro esses que registravam histórias fascinantes, reais, que se tratavam desses 3 ofícios. Quem entendeu até aqui, diga amém. Pois bem, essas histórias que eram então registradas e ficavam nesses livros, eram histórias que alegravam os reis. Nas madrugadas sombrias dos reis, eles pediam para ler livro de crônicas. Pedia para o eunuco que trouxesse algum livro. Que livro? Qualquer um? Não, tem que ser livro de crônicas, livros dos reis, livros que registram as histórias fascinantes, desde as de insucesso, como as histórias de sucesso. Pois bem, nesse livro dos reis, então, é registrado um acontecimento que é o que vou narrar aqui em rápidos minutos, porque o tempo não nos espera. Um acontecimento que acontece com o reino do norte, a saber, o reino de Israel, já que depois do império de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, o reino de Judá e o reino do norte, o reino de Israel e o reino do sul. Quando então esses reinos se dividem, o reino de Israel do norte enfrenta algumas guerras econômicas, guerras políticas, e por esta razão, esses reis têm que enfrentar duras batalhas, sabendo porém que Deus era com eles. Assim também acontecia com o reino de Judá, duras batalhas, duras pelejas, e a Bíblia diz que Deus unicamente uma coisa pediu a eles, para que eles sempre vencessem, que eles nunca se curvassem diante de deuses estranhos, que eles nunca adorassem deuses estranhos. Nossa, eu fico aqui a meditar exatamente o que Deus nos pede, é o que nós temos dificuldade de obedecer. A Bíblia diz que neste tempo, os reis começaram a se corromper. Acabe, por exemplo, edificou os altares de Baal dentro do reino do norte, o reino de Israel, de cujo ele era o rei. Casou com uma mulher estranha, ao invés de casar com a hebreia, e a mulher que ele casou, por incrível que pareça, era uma das piores, Jezabel, filha de Etbaal. Então foi edificado o altar de Baal dentro do reino do norte. Você imagina comigo aqui, toda vez que falo sobre isso, eu costumo fazer essa colocação para que alguém entenda. Aqui dentro da casa de oração, o pastor dizer: hoje nós vamos fazer diferente o culto. O culto será comum, do mesmo jeito que acontece, porém, no meio do salão, no meio do templo, nós vamos colocar uma estátua que o diabo quer que coloque, de um Deus lá fora. Todo mundo ia dizer: que absurdo é esse? Nossa, como pode o pastor fazer tal coisa? Eu tenho certeza que você se apavoraria. Pois bem, foi isso que aconteceu no reino do norte. Acabe fez exatamente isso, e Jezabel fez isso, e eu precisaria de tempo para narrar toda essa história, mas não é a nossa mensagem essa noite. Pois bem, a nossa mensagem é falar não de Acabe, mas do reino posterior, ou do rei posterior a Acabe, Jorão, que era filho de Acabe, e que segundo a Bíblia, resolveu fazer diferente do pai. O altar de Baal, que estava edificado dentro do reino do norte, ele derrubou, e Deus se agradou, mas ele só derrubou o altar, mas não tirou a idolatria. Por quê? Porque não importa, irmão, muito o que está aparente, porque Deus começa a santidade é por dentro do homem, aonde está alojado aquilo que ele não se agrada. O Jorão tirou o altar do meio de Israel, mas não tirou a idolatria do seu coração, e Deus abominou. E talvez Deus esteja nesse momento falando contigo, que talvez você possa mostrar para a igreja, para a tua família, para aqueles que te veem, uma aparência de que o altar de Baal está destruído, mas o teu coração está azedo no Senhor. E por isso Deus trouxe essa noite aqui um profeta para te dizer que é noite de renovação na sua vida, e é tempo dele fazer a limpeza que ele precisa para te abençoar. A Bíblia diz que quando ele tira o altar, Deus não se agrada, porque ele não tira a idolatria.
Então Jorão, que está reinando no reino do norte, segundo a Bíblia, vai enfrentar uma batalha. E eu costumo sempre dizer, isto é bíblico: se você, irmão, não tiver quem esteja do teu lado, e você tiver o Senhor do seu lado, você está com a maioria. Mas se Deus não estiver do seu lado, você pode ter o império inteiro de Brasília do seu lado a favor de você, você está só. Eu me lembro daquele profeta que, quando ele foi enfrentar a batalha, os inimigos eram tanto nas colinas e nas montanhas, que o seu mensageiro, o seu servo que o ajudava, disse: Senhor, meu Senhor, e agora, o que vamos fazer? Grande é o exército que vem contra nós. Eu imagino o profeta colocar a mão na cabeça dele e dizer: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja. E não é que Deus abriu, e quando ele olhou, irmão, havia miríades e miríades de anjos para pelejar. Sabe por quê? Porque o profeta estava em comunhão, não estava na idolatria e nem no pecado. E Deus está dizendo: se você for fiel, eu sou a maioria para te ajudar, para te socorrer, para te amparar, para te resgatar. Mas Jorão não preferiu o Senhor, preferiu a maioria visual. E foi isso que Jorão fez. E ir para a guerra sem o Senhor é perder a batalha. Não fique pedindo oração enquanto você sabe que a sua vida não está correta diante de Deus, porque você vai perder batalhas. Não te lembra de Josafá, quando foi com aquele rei contra uma nação, e ele disse: tem algum profeta aqui para a gente consultar? E Acabe disse assim: tem um, mas só profetiza contra. Ele disse: então chama Micaías agora, porque se todos estão a favor e ele é contra, eu preciso pesar a balança. Então o reino do norte vai enfrentar a batalha sem Deus. E Jorão vai à guerra. E quem é que é o inimigo nesse momento, nessa batalha? Diga comigo: a Síria. Para esses dias a Síria era um império poderosíssimo. Eu costumo dizer, irmãos, que para você batalhar contra o seu inimigo, você precisa conhecer a fatalidade dele. É por isso que a igreja não pode duvidar, porque a fatalidade do diabo é quando ele encontra um crente que crê. Quando ele encontra um crente que acredita, pastor, ele perde a batalha. Foi citado aqui sobre Tomé, olha que coisa linda. Jesus entrou pela parede e disse: Pai, seja convosco. Quando ele disse: Pai, seja convosco, Pedro disse: eu recebo essa paz agora. Mas Tomé disse: calma lá, gente, vamos ver quem é. Ele já chegou conhecendo Tomé e disse: toca aqui, porque você está fragilizado, e é nessa fragilidade que o diabo vai te pegar. Antes que o diabo pegasse Tomé, Tomé tocou, e Jesus disse: sou eu. Toca, porque sou eu. Quando ele viu que era ele, ele disse: é o Senhor, gente, pode se curvar, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Não crer é fatalidade, mas crer é conhecer a fraqueza do inimigo. Mas Jorão foi para a guerra mesmo assim, como Ofni e Finéias, lembra? Sem a arca da aliança. Bom, é loucura, tem gente que chega a esse consenso, gente. Jorão chega na batalha, não vou nem narrar a batalha. A Síria venceu, Israel recuou, só que a Síria não sabia. E aí entra a nossa noite missionária, que tinha uma missionária. Meu Deus do céu. No meio daqueles que estavam na batalha, não, eles foram buscar e levaram cativo. Se a Síria vence a guerra, então a Síria vai levar cativo aqueles que são de Israel, não é assim? Mas nem todos que o diabo pega é igual. Porque o diabo, quando ele vem contra uma igreja, irmão, ele acha que todo mundo é igual. Mas aí quando ele encontra um crente dando glória a Deus e aleluia, sabe? Quando ele encontra um crente igual a nossa irmã que cantou aqui, que deu para ouvir na terra, no céu e no inferno, o diabo tem que respeitar. A Síria pegou todo mundo no mesmo balaio e levou. Aí Deus falou: já sei como é que eu faço a distribuição. Você pensa que quem distribuiu os cativos foi a Síria? Foi não, foi Deus.
Porque nem tudo que o diabo faz está no controle dele. O diabo diz: te venci. Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. Lembra de José? Na cova, Deus diz: estou no controle. Vendido, Deus, estou no controle ainda. Acusado pela mulher de Potifar, Jeová diz: estou no controle. Jogado na prisão, Jeová diz: eu ainda estou no controle da situação. Era para calabada, camedoraba e para cá. Jesus está dizendo que está no controle da sua vida aqui esta noite. Evangelista, eu estou no cativeiro, não importa, Jeová está no controle. Ah, meu Deus. Não, é que o senhor não sabe o que aconteceu. E daí? Jesus está no controle da situação, meu filho. Quem sabe você pode dizer: é que o que aconteceu comigo não aconteceu com ninguém. É sinal que aonde Deus vai te levar, Ele não levou ninguém ainda. Ele vai te honrar nessa situação que você está vivendo. Só quem sente a presença de Deus aqui, levanta a mãozinha lá, dá glória a Deus, dá. Eu estava em casa, Jesus disse: vai lá e fala, porque tem missionário lá que o diabo está pensando que venceu. Tem missionário lá que quer trabalhar, mas muitas das vezes a angústia está tomando. E Deus me disse: é noite de renovação. Não interessa o cativeiro, é noite, levante a mão e pega, de renovação na tua vida. O administrador da Síria, Naamã, capitão do exército. Esse aqui fica aqui, vai trabalhar no campo. Esse aqui vai trabalhar na corte. Esse aqui vai trabalhar no império. Quando ele chegou numa menina, ele olhou para a menina e disse assim: essa aqui vai lá para casa. Ah, irmão, o diabo o diabo, irmão, deve estar maluco até hoje. O diabo deve estar arrependido até hoje de ter colocado um missionário na casa de Naamã. Diabo vai se arrepender de ter colocado essa depressão na tua vida. Diabo vai se arrepender de ter colocado essa dificuldade, porque Deus vai agir, vai agir. Quem quer, levanta a mão da glória, da glória. Quem sabe você diz assim: eu não sei por que essa irmã está gritando tanto. É porque só ela e Deus sabem o que ela está passando na casa de Naamã. Mas Jesus me trouxe aqui hoje para dizer que tem notícia boa, tem notícia nova, tem milagre para você. Ai. Eu nem vi que caiu, irmão. Pregador pentecostal com relógio é difícil. Vou terminar agora, vai dar 8 horas. Sabe o que eu acho lindo nessa menina? Sabe o que eu acho lindo? Os outros eu não vou falar não, eu vou falar dela. Olha só. Ao invés dela dizer: vou pecar porque eu estou no cativeiro, não quero saber mais de nada, eu vou desviar. Não, adolescente, vou para a balada, vou farrar mesmo, não quero saber mais de nada. Chega. Eu vou conjecturar, passando a roupa de Naamã. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. A Bíblia não diz, estou conjecturando. Até então eu tenho respeito para fazer isso. Eu não sei como é que ela viu, não sei. Se foi uma peça da roupa de Naamã que estava um pouquinho suja. Que era segredo, isso não se conta para escravo. Não sei se Naamã se descuidou, foi, de repente ela viu uma mancha, gente. Algo que somente a mulher de Naamã e o rei sabia. Só que tem mais alguém que sabia.
Missionário para o pecador. Jesus te ama. Que Jesus é esse que você está dizendo que me ama? É assim, irmão, prego de favela em favela, de bairro em bairro, a gente sabe como que é, campo de batalha. Jesus quer mudar a sua vida, mudar o quê? Todo orgulhoso. Quer restituir sua família, restituir família nada, comigo é assim, assim, eu faço, eu mato e aconteço. Aí Jeová diz, deixa eu mostrar a tua lepra. Você está se achando demais, né, mano? Leproso, valoroso, porém leproso, né? Não vou tratar do seu valor, porque só quem tem valor é quem está na presença. Você não está? Vou tratar da tua lepra. Passa a roupa de cá e de lá. Minha senhora, a mulher de Naamã. Tem uma coisa para te falar. Pois não, menina? Até que eu estou gostando de você, trabalhando aqui em casa. O que você quer contar hoje? Alguma historinha? Não, eu quero falar algo aqui que vai impactar a sua casa. Como assim? Não, o que eu falo a partir de agora não é mais como uma menina escrava. Eu vou falar como missionária e vai trazer avivamento aqui para a tua casa. Se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem dentro de Israel, bom, Israel é o exército que perdeu a batalha. O meu Senhor ia lá e ele restauraria da sua lepra. A senhora correu e disse, Naamã, tu não sabe. A menina contou algo que diz que lá em Israel tem. O Naamã que estava todo orgulhoso, cheio de medalhas. Venci o reino de Israel. Sou poderoso. O Naamã não, o rei da Síria, bem Haddad. Venci o rei de Israel, sou todo poderoso. E o Naamã, que era capitão do exército, se desconjuntou, peraí. Quer dizer que batalha eles não vencem, mas eles têm autoridade para curar lepra, para curar o enfermo. Ela disse o que fazer, tem que ir até o rei de Israel. Ele pegou a cavalaria e foi. Chegou diante do rei de Israel, o rei que ele havia acabado de vencer, Jorão. Só, fiquei sabendo que aqui vocês têm um negócio aqui que quando põe a mão, enfermidade sai, autoridade. E eu vim aqui buscar. Aí o rei Jorão rasgou as vestes, se jogou no chão e disse, esse homem está causando alguma artimanha para guerrear contra nós de novo. Correu um mensageiro para Eliseu, 2 ofícios, de rei e de profeta. O mensageiro está vendo o rei curvado, com medo. O mensageiro corre até o profeta e diz assim, por incrível que pareça, o rei está desesperado. Está jejuando, orando? Não, está com medo. Segundo ele suspeita estarem armando contra ele. Fala para o rei continuar orando, mas para orar a Deus. Como? Agradecendo. Não é mais para rasgar as vestes com medo, não. É para agradecer. Por que agradecer? Porque esse camarada aí que é Naamã, eu estou mandando chamar agora. E ele vem diante de mim. Porque agora não é mais o rei e ele. Sou eu e ele. E ele saberá que há profeta em Israel. Irmão, tem uma missionária no campo, diga amém. E tem um missionário em casa. Ah, meu Deus do céu. A missionária do campo evangelizou no campo e mandou a alma, mandou o peixe, a piaba para cá. Do alto mar ela mandou para a beira da praia. E da beira da praia, profeta pescou. Ele olhou e disse, você vai receber cura, mas você tem que ir até o Rio Jordão. E você vai mergulhar lá quantas vezes? 7 vezes. E quando mergulhares a 7ª vez, a tua pele ficará curada. Irmão, aí eu descobri o que Naamã tinha. Não era a lepra física que Deus queria trabalhar. Era a lepra espiritual. Irmão, o que é isso? Deus não estava nem se importando se os dias de vida humano de Naamã estavam contados. Deus estava preocupado com a alma de Naamã. Olha que coisa linda. Você sai para o campo de batalha e encontra as pessoas em tanta dificuldade e acha que dando um carro vai salvar ela, acha que dando uma casa vai solucionar. E Deus está dizendo, não, a lepra dele não é essa aí não. A lepra dele é a alma que está aprisionada, mas que Deus coloca um último dia, a data marcada, para usar você para libertar essa pessoa que está escravizada em
Então Naamã olhou e disse assim: porventura não tem Abana e Farpar, que eu posso mergulhar, do que nesse rio Jordão, que é um rio de água barrenta e fica embaixo? O mensageiro disse: se quer vitória, tem que descer. Se quer vitória, tem que ser nas águas barrentas. Se quer vitória, tem que se humilhar. Se quer vitória, tem que abaixar aqui até embaixo. Termino aqui. A igreja antiga, ela tinha um lema, uma pregação dela. Eu vou citar aqui e vocês vão lembrar. Quem matava, não mata mais. Alguém lembra disso? Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Estou com medo dessa igreja moderna. Porque a coisa mudou. Quem roubava, isso aqui não é generalizando não. Os seus Deus conhece. Eu estou pregando a palavra. Muitas das vezes está levando uma vida pior. Não está havendo mudança. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que conduta é essa cristã que nós estamos vendo por aí? É por isso que não há mais cura de lepras e leprosos. Mas com Eliseu tem que descer. Você sabe o que Naamã fez? Tomou rumo para ir embora. Quando ele chega na saída da cidade, um servo dele, olha como Deus insiste por uma alma. Um servo dele disse: meu senhor. Observe que a lepra dele era oculta, mas agora os seus servos sabem. Meu senhor, se porventura o profeta te pedisse algo quase impossível, o senhor não faria? Naamã disse: eu faria. Ele disse: quanto lá se humilhar, vamos para lá, meu senhor. E Naamã pegou a carruagem que ia saindo da cidade e disse: vou voltar. Aqui vai uma mensagem do Eterno para alguns que estão aqui. Você que está pensando em parar e em desistir, assim diz o Senhor: faz o retorno com a carruagem. E volta para cá, para dentro da cidade. Porque se o teu milagre, você não encontrar ele aqui, lá fora que você não vai encontrar. O que eu faço, pregador? Joga o orgulho para fora. E aí Naamã chegou na beira do rio Jordão. Eu imagino todos os servos em volta. Aqui eu estou já no fim. E eles começaram, meu pastor, a assistir Naamã. Olha que coisa linda. Imagine você assistir um humilde pulando no Jordão, glória a Deus, né? E um orgulhoso. Eita, é maravilhoso demais. Deus abate, irmão. Primeiro, tibum. E os servos olhando, dizendo: esse é o Deus de Israel. Segundo, tibum. Esse é o Deus de Israel. Por quê? Lá na Síria não tem isso não. Mas aqui Deus pega o capitão do exército e faz descer, porque ele é Senhor. Tibum. Lá no mundo é o perigoso, é o manda-chuva. Mas aqui dentro Deus faz descer para poder fazer um vaso novo. Ele era o manda-chuva, era o Saulo de Tarso. Deus disse: para mim é um vaso escolhido. Mas primeiro vai cair do cavalo, descer, ser humilhado, para depois de tudo dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e nada me separa do amor de Jesus Cristo. 6. E então veio a 7ª. Na 7ª vez, Naamã saiu purificado. Aqui é a conclusão. Sabe o que Naamã fez? Toma esses ouros e essa prata aí, ô Eliseu. Estou indo embora. Sabe o que Eliseu fez? O que Deus faz não se paga, Naamã. Quem te abençoou não foi o rei daqui, Naamã, foi o Deus de Israel. Naamã pegou de volta e disse: então o que tu queres? Jura-te ao Senhor Deus que a partir de hoje você não adora mais nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. Naamã disse: então eu prometo que quando eu chegar na Síria e o meu rei entrar na casa de Rimon, que é o Deus da Síria, e se curvar
por eu ser chefe do exército, eu vou estar do lado dele, mas o meu coração não se curva mais diante de Rimon, se curva somente diante do teu Deus. Não entendi, então entenda. Israel tinha perdido a batalha, sim ou não? Mas Israel não era composto só por um homem, era por vários. Então Deus falou assim: Israel perde a batalha por causa da corrupção de muitos, mas eu ainda continuo em Israel. Eu vou desistir porque a igreja tem um monte de problema e eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo assim: quem é o Deus da igreja? Quem é que comanda na igreja? Eu não aguento mais aquela irmã, esse irmão, aquilo outro. E Deus está dizendo: fica, porque aqui, quando mergulha, tem milagre. Fica, porque aqui tem sinais. Fica, porque aqui, quando alguém canta acorda a igreja, Deus me manda te avisar. A glória desce. Fica, porque em breve a trombeta vai. Irmão, alguém levantou a mão ali. E o céu se abrirá. E então Naamã, que estava leproso, mas desceu no rio 7 vezes, vai encontrar com o Senhor nos... Alguém levanta a mão aqui essa noite, porque crê nessa palavra. E nos encontraremos com Ele, nas nuvens com grande poder e glória. Cerrei. Que palavra é essa, pregador? Reflexão. Para você fazer uma introspectiva e pensar na sua vida com Deus. O que você tem feito, o que você tem vivido, e saber que ainda há oportunidade para você. Que oportunidade? A oportunidade de mergulhar. Porque se você mergulha, tem milagre no final do mergulho. E eu quero perguntar aqui essa noite: aonde está a primeira alma? Eu disse: a primeira alma que quer vir aqui no altar e entregar a sua vida para Jesus. Talvez você que parou no meio do caminho e disse assim: eu não aguentava mais, não dava para mim continuar. Mas de repente você veio aqui essa noite e olha, o ano está acabando. E Deus quer começar o próximo ano junto com você. Enquanto eu faço o apelo aqui, eu sei que pode ter alguém aqui que está refletindo nessas palavras. Tem um hino que eu acredito que vocês vão lembrar.